dos projetos para regularização. Artigo 331. Os projetos de regularização fundiária de interesse específico, na forma de desmembramento ou loteamento, deverão ser precedidos da solicitação de diretrizes instruída com o levantamento plano e altimétrico e cadastral do imóvel, contendo as seguintes informações: 1. As divisas da gleba, objeto do parcelamento, com as respectivas medidas de acordo com o título de propriedade. 2. Curvas de nível de metro em metro. 3. Indicação das vias existentes próximas. 4. Indicação dos cursos d'água existentes no imóvel, com as respectivas faixas de área de preservação permanente. 5. Indicação de vegetação existente de interesse de preservação. 6. Indicação da situação atual do imóvel quanto ao parcelamento, ocupação, edificações existentes, ruas abertas, infraestrutura eventualmente implantada e áreas possíveis para implantação de equipamentos urbanos e comunitários ou espaços livres de uso público. Parágrafo único. A critério do interessado, poderá ser apresentado o traçado do projeto referido, com o grau de detalhamento possível, como forma de facilitar a análise e as providências relativas à aprovação final da regularização. Artigo 332. O município emitirá as diretrizes com base na legislação vigente e no planejamento municipal, de forma a orientar e facilitar a elaboração correta dos projetos necessários à aprovação da regularização. Parágrafo 1º. A diretriz será consolidada em documento oficial emitido por servidor técnico municipal no prazo máximo de 90 dias úteis, a contar da data de protocolo ou do atendimento de eventual comunique-se para complementação de documentos ou informações. O não atendimento do comunique-se no prazo de 90 dias, aqui já é corrido, tá? Ensejará o indeferimento do pedido e arquivamento do processo. As diretrizes emitidas pelo município indicarão claramente qual a parte do imóvel cujo parcelamento pode ser regularizado nos termos previstos desta lei. No caso de apresentação do traçado do projeto pretendido, juntamente com o pedido de diretrizes urbanísticas, o município limitar-se-á à análise e à indicação exclusiva daquelas não atendidas pela proposta, além de fornecer informações para a elaboração dos projetos complementares. No caso de parcelamentos situados na zona de conservação da vida silvestre, as diretrizes indicarão as áreas que não poderão ser objeto de regularização em virtude do disposto no inciso 5º do artigo 19 do Decreto Estadual 43.284 de 1998. Artigo 333. Com base nas diretrizes emitidas, o interessado apresentará o projeto de parcelamento a ser analisado pelo município. Parágrafo 1º. Para evitar a necessidade de reapresentação de toda a documentação, o projeto de parcelamento poderá ser anexado no mesmo processo que tratou das diretrizes urbanísticas. Caso a análise conclua pela impossibilidade de aprovação, ou quando o interessado não atender às exigências feitas, o município indeferirá o pedido e notificará o interessado para que sejam tomadas as providências necessárias ao restabelecimento da situação inicial do imóvel. Artigo 334. A aprovação do projeto de desmembramento far-se-á por certidão acompanhada das plantas aprovadas e dos demais documentos necessários ao registro junto ao cartório de registro de imóveis. Artigo 335. Tratando-se de loteamento e concluindo-se pela possibilidade de aprovação do projeto, o município expedirá certidão com a relação de todos os projetos complementares que deverão ser providenciados pelo interessado, acompanhados da planta de implantação considerada correta e de todas as certidões e demais documentos necessários à obtenção dos licenciamentos junto aos órgãos estaduais. Parágrafo 1º. O licenciamento ambiental poderá ser deferido após ouvido o CONDEMA, por meio
de certidão ambiental, expedida, né, pela Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e acompanhada, quando necessário, do termo de compromisso de adequação ambiental. Parágrafo 2º. Após a apresentação de todos os projetos complementares e dos licenciamentos dos órgãos competentes, inclusive o licenciamento ambiental, com a respectiva certidão, o município realizará a análise final e, havendo compatibilidade entre todos os documentos, tomará uma das seguintes providências. 1. Aprovará a regularização, caso as obras de infraestrutura sejam concluídas, ou 2. Expedirá o alvará para execução das obras no prazo definido no cronograma aprovado que integra o projeto. Parágrafo 3º. São documentos necessários à aprovação de projeto de regularização. Então aqui, pessoal, para você poder aprovar o projeto de regularização fundiária específica, você vai ter que apresentar essa lista de documentos. Então, a partir daqui, faz sentido você anotar. Então, primeiro, 5 vias do projeto de implantação do loteamento, elaborado sobre levantamento planialtimétrico e cadastral, com curvas de nível de metro em metro, com as seguintes indicações. Vias existentes próximas, cursos d'água existentes no imóvel, com as respectivas faixas de APP, vegetação existente de interesse de preservação, medidas lineares do imóvel de acordo com o título de propriedade dos lotes e das áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos e comunitários dos espaços livres de uso público, o quadro de áreas, a planta de situação e o cronograma de execução das obras. Próximo item. 5 vias do perfil longitudinal das vias e das áreas públicas. Próximo item, descrições perimétricas dos lotes e das áreas públicas, inclusive do sistema viário. Quando a gente lê descrições perimétricas, é do contorno, tá bom? Próximo item, o quarto já, certidão expedida pela DAE, SA, que é de água e esgoto, assegurando a existência de projetos aprovados dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e destinação final dos esgotos, ou a existência dos referidos sistemas devidamente implantados com a relação dos lotes, eventualmente gravados com faixas de servidões. Quinto item, projeto do sistema de galerias para águas pluviais, devidamente aprovado ou certidão do setor competente da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos, UGI-SP, assegurando que existe solução implantada para o escoamento das águas. Sexto, quando for o caso, projeto de pavimentação aprovado ou certidão expedida pelo setor competente da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos, atestando que as obras foram executadas. Sétimo, licenciamento por parte dos órgãos competentes do Estado. Quarto parágrafo. Poderão ser aprovados projetos sem execução de pavimentação das vias públicas, desde que o proprietário e os adquirentes dos lotes firmem termo de compromisso a fim de que se obriguem a realizar as obras não terminadas conforme cronograma de execução e suportar as despesas referidas às obras. Quinto parágrafo. Nas áreas das Zonas Especiais de Regularização Fundiária, constituídas por parcelamentos com até 20 unidades habitacionais adjacentes às áreas rurais ou zonas de conservação ambiental servidas pelo Sistema Público de Abastecimento d'Água e de Coleta de Esgotos, poderão ser regularizados loteamentos sem a necessidade de elaboração de projetos complementares e de execução de obras de infraestrutura, desde que as unidades tenham acesso à via aberta em uso público oficial em condições satisfatórias de escoamento de águas pluviais. A extensão das vias de loteamento seja inferior a 300 metros. E 3. Os interessados declararem não ter interesse na pavimentação da via. Artigo 336. Poderá ser adotado o procedimento previsto no artigo anterior desta lei para aprovação de loteamentos irregulares antes da conclusão das obras de infraestrutura, desde que os interessados
firmem um termo de compromisso que contenha as obras e os serviços relativos ao sistema viário e infraestrutura básica necessários à regularização a cargo do interessado. O orçamento e o cronograma físico-financeiro para implantação das respectivas obras, as medidas de mitigação e de compensação urbanísticas exigidas, a indicação e comprovação da garantia real livre e desembaraçada de quaisquer ônus no valor correspondente aos custos das obras, assim como as condições para sua reserva prévia ao início do processo de regularização fundiária de interesse específico. Quinto, os responsáveis pelas obrigações definidas na proporção da responsabilidade compartilhada, quando o caso, entre o locador, proprietário da gleba e beneficiários da regularização. Parágrafo 1º. A definição do custo das obras e serviços e o valor da garantia previstos, respectivamente, nos incisos 1 e 4 deste artigo, observarão os parâmetros de procedimento licitatório municipal. Parágrafo 2º. Caso o interessado não comprove o atendimento da exigência de apresentação de garantia real, o município indeferirá a solicitação de regularização. Parágrafo 3º. Se as obras e serviços de infraestrutura e outras previstas no termo de compromisso não forem concluídas no prazo determinado e nem realizadas de forma adequada no que se refere à qualidade, o município poderá implementá-las e executar a garantia real de que trata o inciso 4 deste artigo. Pessoal, vou estar encerrando o vídeo aqui para que ele não fique tão comprido quanto os anteriores, tá bom? O próximo assunto que a gente precisa tratar é responsabilidades e do registro dos imóveis. Um abraço!